Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos ver a Marília Ruiz e o Piperno do canal Derby Todo Dia entrevistando os representantes da Safiel, Carlos Teixeira e o Eduardo Salucci, que explica detalhadamente como vai funcionar a SAF da Safiel. Quem vota, quem manda, como vão ser distribuídas as cotas e muito mais. Então vamos pro vídeo. Perguntas aqui, aí tem, em caso de não funcionar, existe algum mecanismo de saída dessa parceria? Como você explicou, são etapas, né? Então, que começaria eventualmente nessa primeira conversa com o Corinthians, na votação dentro do Conselho e depois de uma votação de mudança de estatuto, que aí no caso do estatuto atual do Corinthians, precisa ser via, algumas das mudanças de estatuto precisam ser aprovadas via Assembleia Geral, algumas não, mas nesse caso especificamente sim. Dedé, obrigada pela pergunta. A gente tem aqui outra pergunta também que diz respeito ao investimento e você já, o Ailton perguntando se vocês têm acompanhado as notícias sobre Santos e Fluminense, que também pensam em fazer suas SAFs, e aí fala, clubes infinitamente menores, então me parece que 1,6 bi ficou pouco para o Corinthians. O nosso valor já é maior do que esse. Esse valor, sim, nosso valor já é maior do que esse. Você já tinha falado isso. Temos várias perguntas aqui e ainda há uma confusão, por isso que eu vou voltar nessa pergunta, não sei exatamente se foi na hora que a gente teve a questão do vídeo e áudio, que é qual é a natureza dessa SAF. Ainda que a lei da SAF no Brasil seja a única, a natureza dessa SAF não é comparável nem com a SAF que a gente conhece hoje, a SAF do Cruzeiro, a SAF do Atlético Mineiro, a SAF do Botafogo, a SAF do Vasco, a SAF do Curitiba, que mais, Pipo? A SAF do Bahia, do América Mineiro, Fortaleza. Por aí. Antes da nossa live começar aqui, a gente estava falando sobre as inspirações. Então, para entender a inspiração disso, eu acho que esse assunto SAF virou um assunto muito debatido no futebol brasileiro. O caso do Bayern de Munique, agora teve NFL, como você falou, o caso daquela cor que não se pode falar, Packers. Queria que vocês falassem da inspiração e por que que nesse caso, acho que é importante explicar isso muitas vezes, porque tem muito a ver com o vídeo que vocês falaram. Ninguém está comprando o Corinthians, é o corintiano, no caso que vocês estão explicando, assumindo o Corinthians. E aí depois eu vou colocar aqui também para vocês me explicarem um dos dois, apesar de ser o corintiano assumindo parte do Corinthians, ou investindo no Corinthians, há uma ideia de administração, com conselhos e tal, e aí vocês explicam pra gente como vai funcionar. Bom, você fez muitas perguntas, vamos começar por qual? Não, sobre a natureza e a inspiração desse tipo de SAF. Bom, porque não é uma SAF, quem está comprando o Corinthians é o Carlos Teixeira. Não, claro, claro. Então vamos lá, Marília. Inspiração, né? Que tipo de SAF? Se a gente for olhar o próprio acrônimo, né? SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Quer dizer, Sociedade Anônima significa que você pode ter um ou vários donos, né? No nosso caso, nós teremos milhares de donos. São os corintianos. De novo, com limite máximo de compra, para ninguém ter poder. Qual é esse limite? Hoje ele está desenhado em 1,8%, tá? Mas, de novo, com todas aquelas regras de reserva popular, então pouquíssimas, se houvesse pessoas com 1,8%, seriam pouquíssimas, tá? Dentro desse modelo. As ações estariam muito pulverizadas, né? Até para que o nosso amigo entenda, o limite do Bayern de Munique acho que são 5%, né? Eu não sei te dizer. Acho que as empresas, 5%. As várias empresas parceiras, acho que elas podem chegar a 5%. Não, acho que não, Piperno. Agora eu me lembrei aqui, o Bayern, bom, de novo, né? Salvo engano, 70% são dos torcedores, tá? Isso. E 30% são de 3 empresas. Adidas, Allianz e Audi, 10% cada um, tá? Exato. Então, da onde vem a inspiração? A inspiração vem da nossa história, Marília. A inspiração vem do fato do Corinthians ser um clube fundado por operários, com poucos recursos, que ousou ganhar dos clubes ou disputar campeonatos e vencê-los contra os clubes ricos da cidade através da união das pessoas. A nossa inspiração vem daí. A nossa legislação, a legislação da Sociedade Anônima do Futebol, permite que esse modelo, com milhares de donos, seja implementado. Quer dizer, nós não estamos distorcendo a legislação nem criando qualquer tipo de anomalia para adaptar milhares de corintianos. Então, nós temos motivos ontológicos para ter o corintiano como dono e nós temos respaldo legal para que isso seja feito.
tá? Então, acho que isso responde à questão da diferença e da inspiração. Certo, eu vou pedir para o Gabriel. Gabriel, tem uma tela na apresentação deles que fala da organização do que, chegando na última etapa que você falou, né, passando por essas etapas, depois eu não sei qual é a previsão que vocês têm, otimista e conservadora para isso, caso seja aprovado, de como seria então a administração do Corinthians a partir do momento 1 dessa sociedade, clube, torcedores. Coloca para mim, Gabriel, também aqui na tela, porque daí ajuda. Eu estou vendo aqui, a gente está vendo na tela agora 4 dos idealizadores e a gente está falando sobre empresários e pessoas que se reuniram pela primeira vez, já contei essa história, depois que saiu a primeira lista dos maiores doadores da vaquinha da Arena. E a partir dali começou a conversa. Então, não, é o anterior, por favor, Gabriel, esse aqui. Então, se você puder explicar para a gente, um de vocês, a gente divide a tela e vocês explicam para a gente o que seria isso. Mas, assim, principalmente, é bom olhar que talvez a gente não conheça os corintianos a partir desse momento, nenhuma daquelas pessoas que estavam lá desde 1911. Em 1910 eles não estavam, eles não são operários, mas começaram a mandar em 1911. Por favor. Marília, eu só queria, antes até de seguir, colocar 2 pontos aqui. O último balanço do Corinthians foi auditado por uma empresa que chama GF Brasil Auditoria. E concluíram eles que, feita a análise, há uma incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Corinthians. Né? Isso é o que os auditores independentes disseram. E, agora, mais recentemente, no processo de RCE, também foi feita uma perícia judicial, né? E os peritos judiciais também disseram que o Corinthians enfrenta fluxo de caixa comprometido, déficit operacional e risco de não cumprir suas obrigações a curto prazo, como salários e custos administrativos. O índice de endividamento foi classificado como insatisfatório, chegando a 120%. Ou seja, até complementando só a postura do Carlos, o que nos motivou, me parece que o destino com a paralisação da atividade é inevitável, né? Não gostaria, falo isso com muito pesar, muita tristeza, né? Mas é inevitável. E se isso acontecer, nós temos que ter uma opção. E a opção é essa que nós estamos colocando aqui. A questão é saber se vamos esperar chegar neste ponto, né? Ou se vamos nos antecipar para que a situação não chegue tão à ruína antes da gente tomar um caminho de melhoria. Edu, e já que você vai falar de governança e a gente tocou na questão financeira, eu acho que tem uma notícia recente, eu acho que vai de encontro a essa transição do financeiro para a governança, né? Que é a possibilidade do Corinthians fazer uma nova negociação de name rights e isso criar mais um fôlego financeiro para o Corinthians, né? O que é importante do corintiano entender, e de todos os corintianos entenderem, que o que nos trouxe até aqui, a causa raiz disso tudo não é financeira. O problema financeiro é só uma consequência de um problema muito maior, que é o problema de cultura empresarial e de governança. Então, ainda que o Corinthians consiga fazer um name rights, antecipar, comprometer mais o seu futuro, ainda acima do que já está comprometido hoje, isso vai dar apenas mais uma sobrevida, mas o problema raiz não vai ser resolvido e nós vamos seguir com as mesmas discussões que a gente viu nos últimos 10 anos. Então, não se trata apenas de fazer um aporte financeiro, se trata de implementar uma cultura de gestão totalmente diferente. Aí eu passo a bola para você, Edu, para poder falar sobre isso. Bom, indo ao quadro, né, como falamos até então, de um lado temos o Parque São Jorge, que faria uma transferência das propriedades do futebol para a Safiel, que está na coluna do meio aqui, e de outro lado os torcedores, então já investidores e investidores institucionais, relembrando, torcedores com ações com direito a voto, investidores institucionais apenas investidores sem direito a voto, e a Safiel ela teria praticamente 2 blocos ou 2 donos. De um lado o Parque São Jorge e seus respectivos associados,
e de outro lado, essa invasão fiel com todos os seus investidores torcedores. Nessa segunda camada, que seria a camada de estratégia e governança, nós teríamos uma Safiel gerida por um grupo de órgãos, né, sendo o primeiro deles e mais importante o Conselho de Administração, que são pessoas eleitas pelos seus acionistas, né, com direito a voto, pessoas provenientes do mercado, pessoas com qualificação técnica, pessoas com experiência, pessoas sem viés político nenhum. Sem ligação ao Parque São Jorge. Sem ligação ao Parque São Jorge, sem ligação a outra SAF. Sem ligação ao Parque São Jorge! Sem ligação com outra SAF, sem ligação com arbitragem, com empresários, com pessoas que possam gerar algum tipo de conflito de interesse, ok? Com metas bem definidas, objetivos a perseguir, tá? E esses conselheiros, eles, nesse viés aqui da terceira camada, eles nomeariam os executivos, que é a camada de gestão executiva, né, que seria a terceira camada lá embaixo, seria um presidente ou um CEO, também profissional de mercado, pessoas escolhidas a dedo, né, e ela sim teria como suporte todos os demais diretores para poder levar a cabo os objetivos que lhe foram dirigidos. E você tem os órgãos de apoio, quer colocar, Carlos? O Conselho Fiscal, enfim, complementa só para... Sim, só falando sobre o Conselho de Administração, e esse foi um debate bastante caloroso dentro do nosso grupo nos últimos 30 dias, né? Quer dizer, como é que a gente monta o melhor Conselho de Administração para essa organização? E foi consenso de todos que o melhor modelo é o modelo do Conselheiro de Administração independente, que é esse que não tem vínculo com nenhum sócio. Tá? Entretanto, olhando para modelos como o do Bayer, por exemplo, tá? Nós vamos sim ter representantes da torcida e do Parque São Jorge no Conselho de Administração, porém, eles são representantes consultivos. Eles não tomam decisão de gestão, eles estão no órgão sem direito a tomar decisão. Então é uma forma de você manter os donos próximos da gestão, os representantes dos donos próximos da gestão, sem que eles tenham o poder de tomar decisões. Tá? Quem serão os decisores? A gente não tem os nomes ainda, os decisores são os independentes, são os conselheiros independentes. Nós ainda não temos os nomes, tá? Mas quem manda, se você for... Quem manda? Esses profissionais que o Eduardo acabou de relatar aqui. Os conselheiros independentes, ultra qualificados, com experiência. Tá? Isso é cláusula estatutária pétrea da Safiel, tá? Isso não se muda. Então, o que a gente está falando aqui é que a partir do momento que essa sociedade for oficializada, manda na sociedade ninguém do Parque São Jorge. E nem dos torcedores. Certo. Eles só votam em quem vai mandar. Votam em quem vai mandar. Quem vai mandar. Quem vai mandar. Certo. E aí, e quem vai mandar, além de, obviamente, já existia uma expectativa dessas pessoas que se reuniram para fazer o projeto. Então, vocês estão envolvidos, a gente viu ali, envolvidos nisso. Eu queria entender quem, a ideia de os funcionários do CT e os funcionários do estádio do Corinthians, então, essas duas propriedades, ou esses dois ativos, como vocês chamaram, seriam pessoas novas ou as atuais, mas escolhidas por essa nova direção. Você está falando de funcionários que vão trabalhar aqui na camada de gestão executiva? O gerente de futebol, quem vai contratar para o time? Sim. Aqui embaixo, nessa terceira camada, Marília, você tem a figura do CEO. Sim. Né? E o CEO, ele escolhe os diretores dele. Os diretores escolhem os seus gerentes, os gerentes escolhem a sua equipe. Cultura empresarial. As decisões elas estão ligadas a currículo da pessoa, capacidade de entregar as metas dela e tudo aquilo que a gente está acostumado em qualquer empresa. Não tem a menor hipótese de nós termos funcionários aqui que são apadrinhados de algum sócio, por exemplo, né? Toda a estrutura é profissional, do funcionário mais baixo ao cargo mais alto. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Mais ou menos, daqui a pouco você pergunta de novo. Vamos lá. Uma outra curiosidade, né? Então, como a partir, né, da implementação da SAF,
Na verdade, a gente está falando da constituição de uma outra empresa. Isso. Perfeito, né? Onde é que vai ser a sede dessa outra empresa? Lá no Parque São Jorge ou no estádio, por exemplo, ou quem sabe em algum outro espaço? Sem dúvida nenhuma, não seria no Parque São Jorge, né? Provavelmente a sede administrativa, por exemplo, uma boa sugestão seria no próprio centro de treinamento do Corinthians, né? Mas nós entendemos que o Corinthians também, uma marca como o Corinthians, precisaria ter algum tipo de escritório também aqui na Faria Lima, na Avenida Paulista, né? Mas, ou seja, tira o comando do Parque São Jorge. Sim. É uma nova empresa que nasce com uma nova cultura, com uma nova sede, Novo CNPJ. com um novo CNPJ. É um recomeço. Quando eu falei aqui, Uma refundação quando mesmo. eu falei aqui que o porquê era fazer uma refundação administrativa, é disso que a gente está falando, né? A gente encerra um ciclo que funcionou durante 100 anos e começa um novo, de forma totalmente diferente, sem vender a um dono. Não, e eu que... Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Pelo menos, né, tá claro para mim, mas não sei se ficou claro para todo mundo, é uma nova sociedade, uma nova empresa que vai assumir alguns ativos do que hoje é o Corinthians. O Parque São Jorge não entra nessa história. Só as propriedades do futebol. Só as propriedades do futebol. Então, Isso. o Corinthians, o clube, o Parque São Jorge, na Rua São Jorge 777, continua sendo do associado, do sócio do Corinthians, e esses dirigentes vão continuar mandando dentro do clube. Isso. E mais, sem nenhuma perda patrimonial. E aí, qual a sua opinião sobre essa SAF no Corinthians? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.